Vereadores de Lajeado, Paula Thomas, para falar desse novo mandato, esse novo desafio aí e os projetos para 2023 dentro do Legislativo. Paula Thomas, que é do PSDB e é a terceira mulher na história do Poder Legislativo de Lajeado a assumir a Câmara de Vereadores. Tudo bem, Paula? Boa tarde, bem-vinda novamente aqui à Rádio Independente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rita. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Tudo certo. Melhor agora, depois dessa chuvinha aí, que deu uma refrescada aí na nossa temperatura, mais do que necessária, que estava precisando, né? Coisa boa, né, Paula? A Câmara de Vereadores em recesso, né, neste mês de janeiro, retoma os trabalhos em fevereiro, mas você já pôde atuar de alguma forma aí? Já teve alguma reunião com a mesa diretora? Como é que tá os trâmites? O recesso, na verdade, ele vai então agora todo mês de janeiro. A gente inicia os trabalhos oficialmente dia 7 de fevereiro, que é a primeira terça-feira de fevereiro, né? A gente, na verdade, pelo recesso, a gente não está conseguindo coincidir as agendas, né? Inclusive, convidei o secretário Heitor e o vice-presidente Lorival para estarem juntos hoje aqui, em função de outros compromissos e até de viagens, eles não tiveram como estar presentes, né? Tivemos algumas atividades, né? Burocráticas, né? Muito mais da questão de manter o fluxo lá normal, né? Algumas assinaturas aí necessárias dessa troca aí, porque, afinal de contas, aí desde o dia 1º já está valendo a minha assinatura como presidente, né? Está há 10 dias como presidente da Câmara. Exatamente. Antes da gente falar, né, dessa nova etapa, então, né, do que vem aqui pela frente em 2023, vou retomar um pouquinho aí dessa tua caminhada na política, Paula. Como é que começou tudo isso, né? Para quem daqui a pouco ainda não conhece a tua história. Bom, recente, né? Recente. Exato, é uma primeira... Exitosa. Uma primeira legislatura, né? Eu acabei definindo concorrer a vereadora também, assim, vamos lá, os 47 segundo tempo ali, dentro daquele prazo limite, né? Sendo convidada pela, então, a Mariela Portes, que era vereadora, né? Na época, pelo presidente do partido, na época, o Carlos Rexigel, que é o secretário hoje, né, de Cultura e Esporte aqui de Lajeado, fizeram convite, é aquela história, né? A gente nunca quer entrar na política, né? Porque temos um preconceito, né, do meio, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu venho de uma área de voluntariado que a gente sempre entende que a gente precisa participar. E aí, quando eu acabei dizendo sim, aí teve aí, uma eleição diferente também, em meio de pandemia, né? Então também foi uma experiência diferente. Eu brincava que eu não sabia pedir voto para mim, é muito difícil pedir o voto, né? Porque, querendo ou não, é um peso, né? É uma confiança. E no fim das contas eu sempre usava a frase, né? Eu só quero ser uma opção aí para vocês nessa próxima eleição. E acabei aí obtendo êxito, né? Se elegendo. Então estamos aí há 2 anos. Eu brinquei esses dias que parece que já fazem 10. Né, porque são intensos, é uma vida, é uma rotina diferente, né, na verdade, incluir isso dentro da minha rotina, porque eu continuo trabalhando na minha empresa, não estou apenas como vereadora, então conciliar ali os dois. Estamos aí, aprendendo diariamente, surgiu essa oportunidade, então, agora de estar à frente como presidente na Câmara também. Então vamos lá, estamos aí para aprender, são 4 anos, né, então temos que estar evoluindo e fazendo a nossa parte contribuindo, né. Paulo, o que muda na prática, talvez para o ouvinte que não acompanha tanto uma Câmara de Vereadores, ser presidente e apenas, entre aspas, né, ser vereadora, não participar da mesa diretora? Você participava já da mesa diretora, mas não como presidente, né? O que muda agora na prática? Eu estava como vice, né? Na verdade, a presidência, a mesa, ela simplesmente é responsável das conduções do trabalho da Câmara, né? Ela é representante, então precisa ter uma pessoa que representa a Câmara em eventos oficiais e na condução dos trabalhos. Basicamente, ser presidente da Câmara é isso, né? Ser a representante e fazer com que os processos lá fluam da melhor maneira, porque, afinal de contas, nós temos um regimento interno que é o que nos rege. Então, fazer com que aquelas leis que ali estão, aqueles regramentos que ali estão, faça ser cumprido para que o andamento nossa rotina aí acabe acontecendo da melhor forma possível. No teu dia a dia aí, do teu trabalho, né, que tu já vinha fazendo como vereadora, tu sente algo, eu não vou dizer a palavra preconceito, né, mas aquele olhar um pouco diferente, em fato de ser uma pessoa nova na política e ao mesmo tempo ser mulher, né? Então, assim, tem essas questões aí. A gente sabe que em todo local podem ocorrer, né, algumas situações, assim, de daqui a pouco a pessoa olhar diferente porque é uma mulher falando, porque é a ideia de uma mulher, porque a gente sabe disso, né? Como mulher a gente entende muito sobre Sim. isso, dessa vivência.
Para Paula, isso também aconteceu em algum momento? Dentro da Câmara de Vereadores aqui de Lajeado, posso dizer com tranquilidade, não tive maiores problemas. Mas sim, já teve reuniões que a gente fez a nível de governo de estado, ou reuniões fora da Câmara, que a gente tinha momentos que, tipo, tu vai fazer ata? Primeiro, minha letra é muito feia para fazer ata, né? Então não sirvo para isso. E é aí que a gente começa a ver assim, quem é... E sim, se tem outro homem junto, o homem é sempre mais escutado. Eu sempre brinco, né? Ainda bem que a minha voz ela não é tão baixinha, tranquilinha, a gente acaba se impondo, né? Então a gente acaba tendo e sendo escutada. Às vezes à força, né? Porque a gente tem que chegar chegando para poder ser escutado, né? Mas assim, é uma mudança que a gente tem que buscar. E eu acho que isso é um dos desafios, assim, sabe? Eu estava falando ali fora que eu acho que das minhas obrigações, vamos assim dizer, hoje, por estar na política, por ser mulher, é isso, né? Mostrar para as mulheres que sim, nós precisamos estar aqui dentro da política, que eu acho que é importante porque nós temos visões diferentes, né? É uma visão muito diferente em vários aspectos, mas ok, não somos melhores ou piores, não é essa a questão. Mas se a gente está falando em representatividade, se a gente for falar aí hoje na população, nós somos maioria, né? E dentro da Câmara de Vereadores de Lajeado, por exemplo, somos apenas 2, eu e a Ana, né? Então, eu acho que esse é um trabalho. E sim, preconceito ele vai existir em várias áreas, não é só na política. A gente não pode travar com isso, né? Tem que continuar. Eu acho que faz parte de uma mudança de cultura, né? Eu acho que é isso que a gente vem fazendo em diversas áreas, né? Tá sempre querendo participar para que essa mudança de cultura. Eu trabalhei por 10 anos quase numa área comercial externa. Eu cheguei a gerir, nós éramos uma equipe de 24 pessoas, 22 homens. E aí, pessoas mais velhas, inclusive, eu sendo mais nova. Então, assim, se eu me intimidasse, eu perdi a autoridade que naquela época ali, gerindo aqueles vendedores, eu precisava, né? Então temos aí boas histórias aí nesse sentido para a gente poder estar evoluindo. É um bom exemplo aí para todas nós. E a Paula está fazendo história na Câmara de Vereadores de Lajeado, terceira mulher na história do Legislativo. Isso mostra essa diferença, né, Paula? Mais de 100 anos e é apenas a terceira mulher, sucedendo Carmen Regina e também a Neca Dalmoro. O que isso representa para ti? Eu lembro que no dia da eleição da mesa diretora você falou bastante em representatividade e acredito que tenha um peso maior ser mulher e ser presidente da Câmara nesse momento. Eu acho que sim. Tu sabe que eu estava presente lá na terça-feira que teve a eleição, a Vanessa de Travesseiro, que também vai estar como presidente. Abri um parênteses aqui, a Vanessa Anne por pouco não foi nossa colega aqui, porque ela estudou jornalismo comigo, no meio do caminho foi para educação física, mas isso não tem nada a ver com política. Pois então, e aí a Vanessa estava lá e a gente conversava disso também, né, que em Cruzeiros teria a Daia, né, então assim, que tomou essa proporção esse ano, em 2023, nós teremos muito mais mulheres ocupando as cadeiras das mesas diretoras, não só do legislativo, que esse também é um outro trabalho. Mas eu acho que assim, é muito isso, assim, né? Essa representatividade, ela é necessária. A dona Carmen foi, se eu não me engano, 2000 ou 99. Uma Câmara, nós estamos falando de uma Câmara de mais de 100 anos. Bem recente. Então, 2000, nós estamos falando de 22 anos depois, então vamos lá, 18 anos depois, teve a segunda mulher, que foi a Neca, que ela foi em 2018, se eu não me engano. Eu acho que sim. 2017 foi o Blau, 2018 foi o Éder e 2019 eu acho que foi a Neca. Então, assim, 2019, então agora, ok. A distância de uma para outra diminuiu, né? Então, isso já é um bom sinal, né? Esperamos que isso se mantenha, né? Eu acho que é muito isso, assim, né? Estar nesses cargos de liderança, eu brinco, eu sou muito amiga da Marjorie, né? Que agora também está aí como secretária de Estado, né? E aí a gente brincava, assim. Eu acho que a gente precisa de mais mulheres que queiram estar nesses cargos, né? Porque muitas vezes, por ter família, a gente abre mão de estar em cargos de liderança e cargos maiores porque, não, eu tenho que cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, eu tenho as outras obrigações que não impede de estar. Mas sim, a gente sabe que dentro de uma balança, né? Então, essa mudança de cultura que a gente tem que buscar, assim, né? E até isso é cultural, porque parece que a mulher tem essa responsabilidade de cuidar mais do filho, enfim, da casa. E não, né? O homem tem a mesma atribuição. Mas eu até ia pegar esse gancho e questionar. Não tem tantas mulheres na política por falta de interesse ou por falta de oportunidade? Como é que tu avalia?
Olha, eu vou te usar o meu exemplo. Eu acho que não é por falta de interesse, é por querer, não, pelo preconceito que se tem da política. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque a gente vê muita gente... Pô, eu faço parte hoje da rede de enfrentamento contra a violência à mulher. Pô, tem uma mulher mais top do que a outra lá. E que estão à frente de várias questões, assim, que são tem a sua representatividade muito forte. Então, dentro do Poder Judiciário, dentro das polícias. Então, assim, tu vê essa representatividade. Às vezes, eu acho que na política existe um preconceito. Porque, assim, vamos lá, um conceito já criado, na política, o que as pessoas pensam no primeiro momento? Que é suja, que ela é ruim. E eu acho que é aí que está o erro das pessoas não quererem se envolver. E aí, tanto homens, tanto jovens, tanto mulher, que às vezes a gente não quer se envolver. Pô, é uma pessoa boa. A gente tem que se envolver, senão a gente vai deixar que os outros decidam pela gente, né? E eu acho que essa é o nosso maior papel, assim, estar envolvido. Eu brinco muito que tu está lá agora cobrindo a Câmara, a presença das pessoas lá para assistir uma sessão, ela é muito baixa, né? Acabam sendo sempre as mesmas pessoas, os mesmos rostos que estão lá e não se tem uma presença. A não ser que, sim, haja, né, algum assunto de interesse que as pessoas acabam indo lá, mas que as pessoas possam estar mais presentes lá, assistindo, seja presencial, seja de forma online, que é transmitido também. Aliás, a propósito, a respeito disso, talvez por também trabalhar com comunicação, né, por ter essa experiência nos trabalhos, eventos e tudo mais, tu acredita que é possível fazer uma aproximação maior com a comunidade? Porque, sim, quando tem algum fato, né, pontual ali, as pessoas vão, reúne o grupo e vai lá. Sim. Mas tem muitos assuntos que né, todos praticamente dizem respeito à nossa vida, ao nosso, né, dia a dia como munícipes. E muitas vezes a gente não está lá assistindo a sessão, não está lá conferindo o que está acontecendo, né? Eu acho que tem como, né? Eu brincava que a gente, inclusive, tem alguns canais, a gente usa a própria rádio, o jornal, enfim, os veículos de comunicação. Eu acho que o mais importante é a gente usar isso para também esclarecer algumas coisas que, por exemplo, o que é o papel do vereador? Vamos lá, a gente recebe muitas demandas, por exemplo, da lâmpada queimada, da lixeira, da vaga de creche, ok? É importante da gente ter essa informação para fazer uma cobrança ao executivo. Mas a gente precisa, que é uma das, vamos dizer assim, um dos desafios que eu acredito que a gente vai ter, que é trabalhar essa comunicação, explicar as leis, para que elas servem. Porque às vezes a gente tem tanta lei, né? Então vamos explicar para que serve a lei da calçada. Pô, a gente escuta tanto que, mas a calçada do vizinho, a calçada tem buraco. De quem é a responsabilidade? Até onde é a responsabilidade do município? Até onde é a responsabilidade do morador? Então, eu acho que esse é o papel e essa comunicação, ela precisa ser melhorada, né? Mas, claro, de novo, né? As pessoas têm que ter interesse sobre a política. E, assim, a nível nacional, a gente viu uma eleição muito polarizada, que era nós contra eles e ninguém falando de projetos, do que melhorar e ataques. E aí como é que a gente também vai valorizar a política como um todo se no cenário nacional que tu tem uma visibilidade, tu não consegue... Que deveria ser exemplo para o resto, Exatamente. Né? A nível de Estado, eu sou um pouco suspeita a dizer, mas eu gosto muito do trabalho que o Eduardo faz e da forma que ele trabalha, né? E nós tivemos um baita exemplo, né? Nos debates que houve dos nossos candidatos ao governo do Estado, se mostrou a diferença de falar de projetos e de não ter argumentos, né? De falar de que eu sou o melhor e tu é o pior, né? Que senão chega a nada, não ter argumento, exato. Eu acho que é isso que a gente precisa evoluir dentro da política, assim, é melhorar essa qualidade, porque daí eu acredito que as pessoas também vão ter mais interesse, né? Claro. Paula, conhece o Luciano Labres? Luciano Labres, conheço. Ele diz assim, sempre na escuta, abraços e um abraço especial para a Paula, parabéns pelo ótimo trabalho realizado. Ele participa aqui conosco Outro abraço. no WhatsApp da Rádio Independente. E, Paula, falando de 2023, então, de projetos, o que tu projeta aí para esse ano? O que espera como presidente da Câmara? Já explicou antes que é mais coordenar os trabalhos, mas a gente sabe que muda, né? Muda a presença, conduz a sessão. Qual a tua expectativa aí? Olha, é um desafio, né? Está à frente aí, né? A nossa Câmara hoje ela tem uma representatividade em nível de região, né? Nossa cidade, enfim, aí conforme o IBGE também cresceu, né? Eu acho que nós temos aí um desafio de 82 a 85 mil, a gente está com 97 mil habitantes e o que eu só escuto, né? Cada vez mais gente vindo morar em Lajeado, né? Mas eu acho assim, enquanto presidente, enquanto mesa,
um dos objetivos a gente iniciou agora em 2022 o início de digitalização, né, da informatização dos processos, né? Então, esse passo eu acho que a gente agora vai segui-lo, né, e manter e dar essa continuidade. Porque hoje a gente vive na era digital, mas a gente, para vocês terem uma ideia, as pastinhas verdes datilografadas, com os projetos dentro, elas ainda existem dentro da Câmara. Então, isso a gente precisa, vamos eliminar papel, vamos fazer com que as coisas sejam mais rápidas, né? Que tenha uma certa agilidade. A gente sabe que muita coisa pode ser facilitada. Então, a gente fez agora já, teve sessões que foram de formas híbridas, algumas votações de forma online, todos em cima de um sistema. Eu acho que esse é um Tá dos dando principais certo desafios. esse sistema, Paulo? Tá dando certo. A gente sempre diz assim, mudar um pouquinho da zona de conforto, né? Então, né, as pessoas têm um pouquinho, às vezes, de receio, os mais velhos e tal. Demora um pouquinho mais. Exato. Daí o pessoal se esquece que tem que se inscrever ali, clicando no botão para falar, levanta o braço. Né? Mas eu acho que é muito isso, assim, é muito do costume. A gente fez, se eu não me engano, foram 3 ou 4 sessões que foram mescladas, né? Para o pessoal ir se acostumando. E agora, acredito que fevereiro, voltando às atividades, a gente começa a entrar com todos os processos de forma digital. Então, os requerimentos, os projetos já estavam sendo feitos de forma digital. Então, agora, como se encerra um ano legislativo, o terceiro ano agora, teoricamente, ele já vai iniciar 100% do digital, né? Isso muda alguma coisa no trâmite ou só muda a forma de fazer? O que facilita é que não precisa mais correr essas pastinhas de um lado para o outro, né? Fica mais rápido. Fica mais rápido. As convocações, tudo isso vai estar num sistema único, assim, que tu não precisa garantir que o cara recebeu no WhatsApp, que ele recebeu no e-mail, ou pegar aquela assinatura. E, digamos, né? todos os vereadores têm acesso à mesma coisa. Isso aí. A diretoria da Câmara que tem um acesso diferenciado, porque ela, obviamente, ela recebe tudo e ela dá os OKs, porque, afinal de contas, ainda tem que ser revisado para ser incluído no expediente, para ser feitos os requerimentos, enfim, e aí está dando essa continuidade. E aí tem um acesso que vai, provavelmente, à Prefeitura, para que os projetos que venham da Prefeitura já venham incluídos nesse sistema, né? Então, a gente também está nesse alinhamento aí. Já vem do Executivo também pelo sistema. Porque hoje o Executivo, o que ele faz? Manda a pastinha assinada e por e-mail, por tudo, e aí fica 2 trabalhos, né? Chega a ser engraçado a gente falar, né, hoje em dia de papel, de pastinha. Eu ainda gosto do papel, mas a gente sabe que o digital ele facilita e dá mais segurança também ao processo. Com certeza, né? Porque automaticamente tu já tem ali o registro, né? Uhum. Do envio, né? Então, eu acho que é a melhor forma. E claro, vai se adaptando, vai se melhorando, vai se evoluindo, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Uhum. Paula, a gente sei que a gente já está, pelo horário aí, a gente já está indo para o encerramento da entrevista, mas te ouvindo falar, eu gostaria que tu deixasse mais não é bem uma mensagem, mas que tu falasse quando tu começou lá, né, quando as pessoas te convidaram para fazer parte da política e essa tua vivência que tu tem até agora, assim, tu imaginou que tu fosse gostar? Porque a gente percebe, assim, que tu tá gostando do que tu tá fazendo. É algo que tá sendo prazeroso para ti. Dá trabalho? Dá, mas é prazeroso de fazer. Então, tu imaginava que fosse gostar tanto, talvez? Não. Porque a primeira resposta foi não, né? Foi vários não, até esse não virar um sim, né? Primeiro porque não acreditava que eu poderia ter chance de me eleger, né? Porque a gente, tendo um pouquinho, a gente sabe que, assim, voto é por pessoa, né? Então não adianta tu ter um movimento, tu precisa de cada pessoa que vote. E o que a gente falava muito nas eleições de vereador, tu divide, né? Numa casa, tu pode conhecer 5 da família. 5 pode ser que cada um vote num candidato diferente, né? Então isso acontece muito. Tem os tradicionais. Tem os tradicionais, tem um outro amigo que está concorrendo, tem o parente, tem o cara que joga futebol, tem o outro que joga vôlei. Então, assim, que se divide, né? Então, nesse sentido. Mas, assim, um recado que eu digo, assim, se queiram saber mais sobre política, política não é ruim. A política ela é importante. Eu sempre digo, eu sempre me envolvi em voluntariado em várias entidades. Eu sei que tem muita gente que teria total capacidade hoje de estar lá. A gente teve agora em 2020, né, que foi as eleições, então, uma eleição também muito diferente, onde houve uma certa renovação também dentro da Câmara, né? Nós estamos falando de 15 nomes, 8 nomes de primeiro mandato e 9 nomes que trocaram. Então, a gente também está tendo aí uma cultura diferente. E outra, né? Se a gente não fizer, eu sempre digo, eu acho que pela minha
propósito aí de vida, enfim, da forma que eu aprendi, que eu fui criada, de valores, eu acho assim, que a gente precisa contribuir para que a gente possa ter uma sociedade, uma cidade melhor. Então a gente está fazendo, eu me propus a fazer a minha parte. Ok, estou na política, eu sempre digo, eu não quero viver disso, por isso que eu continuo com o meu trabalho, eu trabalho com eventos, trabalho com comunicação, é o que eu amo fazer. Eu estou na política, nem tudo é lindo, maravilhoso, assim como no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, mas eu acho que é importante a gente se doar um pouquinho para quem sabe ali na frente a gente ver, que legal que eu estava ali e conseguir participar de algumas mudanças que eu acho que a gente já consegue ver, assim, nesses 2 anos de estar na política. Eu acho que é por isso, tem dias que a gente pensa assim, vamos para casa, o que eu estou fazendo aqui? Mas agora eu fiquei com uma curiosidade, acabando o mandato, vai querer seguir na política, não pensou ainda? Não sei, foi que já me perguntaram, várias pessoas, tu vai continuar? Não sei, eu disse que foram 2 anos que parecem 10, então vamos ver se os próximos 2 anos vão parecer 10 ou 20, aí a gente tem que ver se já não está na hora de se aposentar. Não, muito nova para se aposentar ainda. Mas vamos ver o que espera aí, porque é intenso. Tem 2 anos ainda para desfrutar. Tem bastante tempo. Paula, obrigado pela tua presença, pelas informações. Sucesso agora, então, como presidente da Câmara de Lajeado em 2023. E a gente volta a se encontrar e se falar. Eu fico à disposição aí. Obrigado pelo convite. Desejar aí a todos um ótimo 2023. E o que eu sempre digo, saúde, porque o resto a gente corre atrás. É isso aí. Agora, faltando 17 minutos para as 4 horas da tarde,